Recentemente eu fiz 2 leituras bastante interessantes e eu vou falar delas hoje, enquanto eu replanto as minhas suculentas. Elas não estão muito felizes, eu acho que eu negligenciei ela por alguns dias. O objetivo de hoje são as suculentas e os cactos, e o cacto pequeno. Esse aqui não, esse aqui tá bem. Para substituir o cacto, eu vou pegar este filhotinho. Eu sei que ele vai crescer bem e ele já tá mais formadinho, então acho que vai combinar com as outras suculentas. Oi, Titi. Essa é Titi, a tigresa. É sim. Olha ali, ó. Olha ali pra dar um sorrisão. Isso, vai ficar aí na frente, né? Bem na frente onde eu tenho que mostrar. Vem aqui. Vem. Não. Oi, Luke. Esse aqui é o Luke. Todos são vira-latas. Esses 3 aqui são os de fora, porque os de dentro são muito exclusivos e eu não consigo pagar o cachê deles. Então, tem que ser com esses. Cadê a Mel? Mel, deixa eu já apresentar você. Mel, vem aqui. Sem beijo, Ti. Sem beijo. Bom, então, eu resolvi uma abordagem mais natural, mais aproveitando o momento, porque os livros me inspiraram a isso e vou refletir um pouco. Vai ser tudo na base da digressão, porque a vida é uma grande digressão. Não, a minha mente é uma grande digressão. Então, eu vou tentar falar do que eu achei dos livros, enquanto eu tento replantar as minhas suculentas. Eu tenho que fazer transferências de terra, de trocar a terra mesmo, e algumas eu tenho que plantar nova. Então, vamos lá que são vários desafios. Esse aqui é o cacto que parece meio morto e eu vou trocar pelas outras suculentas. Ok, potinho. Eu peguei terra nova. Vou fazer tudo na mão porque é uma abordagem mais... Não, que não é de comer a terra. Você não come a terra. Porque eu não sei que ferramentas eu poderia usar, então eu vou na mão mesmo. São potinhos pequenos. Ok, o primeiro livro que eu li e terminei esse mês foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu li na edição da Autêntica, disponível no Kindle Unlimited e no Amazon Prime Reading. E a tradução é do Tomás Tadeu. Mrs. Dalloway é um clássico modernista da Virginia Woolf, que é possivelmente o mais famoso delas, ou um dos mais famosos dela. E ele é famoso pela técnica que ela desenvolveu. Luke, calma aí. Não é de comer. Pela técnica que marcou a obra dela, né? Pela qual ela ficou famosa. E, ai meu Deus, a suculenta não tá querendo parar. Peraí, deixa eu abrir outro buraco. E o livro é um clássico, então eu não posso dizer que eu vou fazer uma resenha, que eu vou falar alguma coisa muito relevante, nova, uma super descoberta, porque eu certamente não tenho nada tão relevante para dizer. E eu realmente só vou falar da minha experiência lendo Mrs. Dalloway. Eu comecei em julho, terminei agora em agosto, e foi... Não, ainda tá muito baixo, eu tenho que pôr mais terra. Foi uma experiência muito legal. Eu já conhecia a obra da Virginia Woolf, mas o que marca Mrs. Dalloway realmente é bem mais marcante nesse livro do que nas outras obras que eu li dela, tirando Ao Farol. Então, Orlando não tem tanto a questão do fluxo de consciência, né, que marca a narrativa dela. E também o quarto de Jacob, ela está começando a investigar essa técnica, está começando a desenvolver esse estilo próprio, que ela acho que conclui muito bem, que ela consegue finalizar bem, que ela consegue fazer satisfatoriamente do jeito que ela queria em Mrs. Dalloway.
Mrs. Dalloway conta a história de um dia na vida de algumas pessoas, e a principal delas, o fio que une tudo, é a Clarissa Dalloway, a Mrs. Dalloway. Mas também passa por outros personagens, como o Peter Walsh, que é um antigo namorado dela, o Septimus e a Lucrécia, que é um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, e a esposa dele, italiana. E alguns outros personagens que aparecem um pouco menos, mas que a gente também vai acompanhando. E a questão do Mrs. Dalloway é justamente que ele é bastante dinâmico. Mas não do jeito que as pessoas imaginam, eu acho. Porque geralmente as pessoas pensam no enredo. O enredo dinâmico, acontece muita coisa, você tem muita ação. E Mrs. Dalloway você tem pouca ação, e são ações cotidianas mesmo. E não é dinâmico pelo enredo, pela trama, pela história. Eu acho o Mrs. Dalloway muito dinâmico pela questão do narrador passar de personagem em personagem. Então ele vai passando pela cabeça das pessoas. E quando você vê, você já está acompanhando outra pessoa. E é de uma forma muito fluida. Então a pessoa está passando e ela está pensando sobre, por exemplo, o avião que está passando. E foca no avião, e quando volta para a mente de uma pessoa, é uma outra pessoa que também viu o avião, mas está pensando uma coisa completamente diferente. E não só as pessoas, os personagens que são acompanhados são vários, e essa troca é bem dinâmica, como o que está sendo narrado da cabeça das pessoas, então o que elas estão pensando, o famoso discurso indireto livre, que vai contaminando a narrativa, a narração em si, em terceira pessoa, ou que é o discurso indireto livre. Esses pensamentos, eles não são óbvios, não são lógicos, não tem uma sequência lógica, porque o fluxo de consciência é justamente essas associações que não são lógicas, são analógicas, que são algum detalhe que te lembra outra coisa, a memória influencia bastante, e você vai passando de um pensamento para o outro. Então essa narrativa que é tão dinâmica, tanto em personagem quanto em estilo, é o que me deu a impressão mais significativa de Mrs. Dalloway. Vamos replantar para esse. E eu gostei bastante disso porque dá para tratar vários temas e algumas coisas. Essa é a Mel. Mel, você consegue virar a cara ou você só vai mostrar o bumbum? Se só vai mostrar o bumbum, Mel. Só vai mostrar o bumbum? E não é de comer isso aqui, não. Ai, vai mostrar a barriga, Não derruba a minha suculenta. Não é de comer. Então. Pronto, então vocês vão ver a barriga da... Não, eu acabei de plantar essas suculentas. O cactuzinho tava tão bonito, Mel. Vou ter que replantar. Você vai ficar aí na frente mesmo? É pra me tampar. Entendi, pode me tampar, você é mais bonita. Então, Mrs. Dalloway. Tem todos os temas possíveis. Tudo que pode ser importante pra falar parece que foi falado em algum momento. E não de uma forma conclusiva, é justamente uma conversa, uma proposição, uma dúvida. São muitas perguntas, muitas perspectivas, até porque você não tem uma verdade, né? Você tem vários personagens, cada um com a sua perspectiva, cada um com a sua noção dos eventos que estão acontecendo. Então essa subjetividade de tudo não pode, tá bravo. Essa subjetividade contamina todos os personagens, todas as opiniões deles, mas muitos temas são apresentados, e alguns de uma forma mais consistente que outros. E eu gostei muito que, ao mesmo tempo que está falando do cotidiano, de coisas muito corriqueiras, consegue abordar temas muito profundos, como a vida e a morte, a memória, o tempo, a guerra,
o imperialismo e o colonialismo britânico, o papel da mulher na sociedade, a sexualidade, o matrimônio, a religião, a relação entre as pessoas. E tudo de uma forma muito orgânica, né, Titi? De uma forma que nós reconhecemos na nossa vida e que faz você parar para prestar atenção. Porque é um dia comum, mas todos os nossos dias comuns são carregados de muito significado, mas eles vão passando muito rápido. E essa fugacidade de pensamento, que reflete um pouco a fugacidade da vida, é um pouco registrada, é um pouco eternizada no Mrs. Dalloway, justamente por mostrar essa forma dinâmica da vida. E por mostrar quantas vidas se tocam brevemente e quantas pessoas tem. Cada uma tem alguma coisa relevante, está pensando em alguma coisa importante e nós não conseguimos saber, não conseguimos nos comunicar, mas nós conseguimos presumir que isso está acontecendo. De certa forma, tem um certo sentimento em Mrs. Dalloway que eu acho que nós entendemos muito bem, acho que talvez desde a Primeira Guerra Mundial, todo mundo que existiu desde então talvez entenda, que é alguma coisa no ar que parece ser muito inconstante, muito precário. Talvez tenha sempre sido assim, mas parece que não tem uma promessa de continuidade, não tem mais uma promessa de estabilidade, uma promessa de humanidade, talvez. Tem aquela fragilidade que a qualquer momento as coisas podem mudar, ou da forma como teve a guerra, as coisas não vão ser mais a mesma, certo? Acho que o que é mais relevante é o sentimento de quem estava, né, na época da guerra, quem presenciou isso, quando voltou, e é justamente esse período em que se passa Mrs. Dalloway, nos anos 20, depois da Primeira Guerra, quando ela já terminou. Depois que isso passou, a vida não voltou ao normal, as coisas não eram mais a mesma, e as pessoas não eram mais as mesmas, como o Sétimos representa bem. Ele tem esse trauma da guerra, de presenciar as mortes, de matar pessoas. E a gente vai passar por isso também, né? A gente tá numa situação um pouco diferente, que é uma pandemia. Muitos de nós estão isolados em casa, sem poder ver os amigos. Então, mesmo que não estamos, de fato, na linha de frente de uma batalha, nós estamos enfrentando o perigo, a violência e a morte, só que ela é muito mais invisível, mais sutil. Quer dizer, em relação à pandemia, não que a violência do mundo e as mortes violentas e as guerras tenham parado, inclusive tem várias violências sendo cometidas nesse período, justamente porque estamos preocupados com outras coisas, então tem certas pessoas, certos governos que estão aproveitando isso. Certas violências que são antigas continuam, infelizmente. Mas o sentimento geral, a forma como as pessoas como um todo, como nós nos entendemos, talvez esteja num momento diferente, esteja mudando. E
Como que a gente lida com isso? Mrs. Dalloway não apresenta uma resposta, porque talvez não exista uma resposta, mas o ato de registrar essas coisas tá coçando. Luke, deita aqui. Deita. Você tá na minha frente de novo. Vem cá. Vem cá. O ato de registrar faz a gente refletir. E o Mrs. Dalloway, acho que tem bastante essa noção, esse cuidado com os pensamentos comuns, simples, que são importantes também. Muitas coisas são importantes, mesmo que elas sejam simples. Outro livro que acho que explora bem isso é o Tsugumi, da Banana Yashimoto, publicado pela Estação Liberdade, com tradução da Lika Hashimoto. Esse outro livro é de uma época completamente diferente, de uma escritora japonesa. Ela é uma escritora contemporânea. Esse livro foi publicado há pouco tempo, relativamente falando, em comparação com Mrs. Dalloway, que daqui a pouco vai fazer 100 anos de publicação. Eu tenho que esperar ele terminar de lamber. Ai, Luke, você vai mesmo mostrar suas vergonhas pra todo mundo ver? Você não tem noção de vergonha, não? Não tem. Não, essa terra não é de comer, essa terra é de plantar. Tsugumi conta a história da Maria, que morava na juventude com a família da tia, morava com as primas, a Yoko e a Tsugumi. E ela vai contar então da relação com as primas, com a família, da juventude dela, dos últimos verões que ela passou nessa cidade, e a história revolve principalmente em torno da Tsugumi. E ela é uma jovem que tem a saúde muito frágil, então ela passou a vida inteira entrando e saindo de doenças, de situações em que ela poderia morrer. Isso mudou a forma como ela era tratada e mudou também a forma como ela se comportava. Então ela é mimada, ela é cruel às vezes, ela é bastante intensa e ela tem uma forma diferente de enxergar o mundo. Então, ao mesmo tempo em que ela não é exatamente, como que podemos dizer? Não é exatamente uma fofa. Mas ela tem uma certa energia única que atrai as pessoas para ela, que deixa todo mundo, de certa forma, muito envolvido. E a prima dela, né, que é a Maria, que é a nossa narradora, ela é uma das poucas que entende a Tsugumi, e elas têm essa relação de, parece um pouco de irmãos, de briga e carinho alternados, de apoio e de rivalidade, às vezes de hostilidade. Mas o que é mais legal no livro é como ela conta isso, como ela fala desse período, como ela fala dessas relações, como ela fala como ela se sentia e como isso mudou. Para mim é um livro bastante sobre memória, sobre nostalgia. Isso traz um distanciamento que é bastante diferente de Mrs. Dalloway. Se Mrs. Dalloway a gente está acompanhando o momento presente, enquanto vamos passando pela mente das pessoas, e tudo é presente, então todos os pensamentos são presentes e a gente não continua pela memória até entender o episódio. A gente simplesmente vai passando pelos pensamentos, quer eles façam sentido aparente ou não. E Tsugumi, como tem esse distanciamento, ela conta
no passado, certo? Ela conta como isso já tendo acontecido há muito tempo. Isso muda a forma como ela está envolvida, como ela está narrando os acontecimentos. E ela pensa um pouco, ela reflete um pouco sobre como isso faz parte da gente, certo? Quando nós mudamos, seja geograficamente, fisicamente, de uma forma mais concreta, ou quando passamos de estados diferentes, então da infância para vida adulta, ou morar com uma família e depois ela passa a morar com os pais em Tóquio. Tudo isso vai mudando a perspectiva dela, mas ela sente falta do que já passou. E todo mundo sente isso em algum momento. E ela vai percebendo isso no último verão, que ela passa nessa cidade litorânea que fica a pousada dos tios dela, que ela morou boa parte da vida. E ela consegue sentir, enquanto o momento está passando, ela, de certa forma, já consegue ver aquela cena pelos olhos da memória, enquanto ela vai acontecendo. E eu acho isso uma forma muito consciente de enxergar os momentos e que é também uma forma de reflexão, certo? É uma forma de estar presente, de se distanciar, porque você não está sentindo as coisas, você não está ali, você está pensando a partir da memória que você vai ter, a partir daquilo que você quer eternizar. E é um pouco uma tentativa de entender também essa fugacidade. Só que de outra maneira, então você tenta entender, você tenta cristalizar aquilo que você quer preservar. Só que nós não conseguimos muito bem, né? Porque a memória é uma coisa muito falha e o tempo vai passando e nós vamos perdendo tudo que parecia importante um dia e às vezes até os detalhes da memória começam a se perder e a gente tem que lidar com isso. De certa forma, as memórias formam quem nós somos. Elas são a soma das nossas experiências e são as nossas experiências que nos moldam, se não pelas experiências em si, pela forma como nós reagimos a elas. E o fato da própria memória poder mudar é um pouco... representa um pouco como nós mudamos, como nós podemos mudar, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não perceba enquanto está acontecendo. E esse livro fala bastante disso, dessas mudanças, da nossa vontade de preservar o momento e a nossa inabilidade de fazer isso. Pela natureza linear, não. Pela natureza inconstante do tempo. Então esses dois livros eu achei bons para esse momento, para poder refletir essas questões, para poder tentar apreciar essa situação difícil, mas mesmo assim é difícil fazer isso, difícil estar aqui, porque a gente quer fugir às vezes
E é preciso bastante coragem Preciso coragem para estar presente. Acho que a Mrs. Dalloway entenderia isso. E a Maria do Tsugumi compartilharia os meus temores ou a minha melancolia, que todos nós sentimos. E é por isso que eu vim aqui pro jardim, pro quintal de casa, apesar de ter que concorrer com os barulhos da rua, dos pássaros, dos cachorros, pra conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa sua curtida, não esquece de se inscrever se você acha que eu deveria fazer mais vídeos diferentes em formato mais informal. Não esquece de comentar e até a próxima!